Fique agora com mais uma mensagem do pastor Ricardo Rocha. Boa noite. Nós vamos falar hoje sobre o tema, que as crianças foram ministradas. Então ali nós temos, os Vingadores, que parece que é o antagonismo dos perdoadores, porque eles são os Avengers, os Vingadores. Mas é isso que fala com as nossas crianças. E por sinal, isso também fala um pouco aos nossos adultos, Hoje os adultos gostam mais de ir ao cinema para ver os Vingadores, por conta dos efeitos especiais, os heróis da nossa juventude, da época da nossa infância. Então a gente gosta muito. Então, muito mais para chamar a atenção das nossas crianças, mas para um tema que é necessário a gente falar, que é a respeito do perdão. E aí eu queria te convidar a abrir a Bíblia lá em Mateus, no capítulo 18. Mateus é o primeiro evangelho. Não sei se te ajuda, mas na minha Bíblia está aqui, mais ou menos nessa posição aqui. É para frente do meio da Bíblia, normalmente ao meio está Salmos, e você pode andar mais um pouco, você vai encontrar o livro de Mateus. Queridos, esse tema para mim é um dos temas que eu mais fico temeroso, no sentido daquilo que é a responsabilidade do que a gente tem a compartilhar. Porque tudo aquilo que a gente vê, ou tudo aquilo que a gente consegue perceber hoje, no nosso meio, é fruto de uma atitude de perdão de Deus em relação à humanidade. Então, se há algo que está estabelecido desde sempre, como aquilo que são as conjunturas, as tessituras que mantêm e que sustentam o universo, o perdão é essa base. Então nós vamos falar de algo aqui que fez com que movesse, com que o coração de Deus fosse movido, e em função desse movimento, dessa disposição, dessa atitude, a humanidade, o mundo e tudo que se vê foi criado. Então é um tema não apenas da nossa praticalidade, não é um tema apenas da nossa rotina, não é um tema que diz respeito apenas a uma ação que eu devo proceder como irmão. Nós vamos falar aqui de um tema que é um princípio de vida e que, na verdade, é o princípio que sustenta, que rege e em que todas as coisas são criadas, concebidas e sustentadas, que é o perdão. E por que perdoadores? Porque em Cristo todos nós fomos feitos perdoadores. Antes de a gente ler o texto, eu queria que a gente orasse, porque é um tema muito profundo, é um tema assim que nós precisamos realmente visitar lugares que às vezes a nossa alma estão trancados, que a gente já passou aqueles cadeados, com multicódigos e com multissenhas, que a gente não deixa ninguém acessar e que até mesmo às vezes nós já encerramos esses assuntos por detrás de algumas portas da nossa alma, e o perdão deseja bater nessa porta. Porque às vezes está encerrado aí um assunto que nós precisamos visitar para liberar você e liberar quem porventura esteja encerrado, ou o assunto que está encerrado por falta de perdão atrás dessa porta. Então eu queria que a gente orasse. Paizinho, quero te louvar, porque é com muita alegria, mas com muito temor, que nós vamos falar aqui hoje sobre esse tema que é perdão. Então, meu Pai, eu quero pedir que o Senhor visite a minha alma, visite a alma do irmão, visite a minha mente, que o Senhor, meu Pai, possa tirar de nós todas as resistências, para que nós possamos ouvir a sua voz, que é pura, que é verdadeira, que é elucidativa, que traz a nós a coerência, o sentido, o norte, a luz, a direção para viver. Traz de volta a nossa alma a cor, a beleza, o perfume, sentir de novo, meu Pai, e perceber as belezas da vida, porque tivemos em nós liberado o perdão do Senhor. Pai, então é esse o Espírito que eu quero pedir que o Senhor ministre no nosso meio e no nosso coração. Nos livra da resistência, Pai. Nos livra do preconceito. Em nome de Jesus. Amém. Verso 21 em diante diz assim, Mateus 18, 21 em diante. Então Pedro, aproximando-se dele, disse, Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7? Jesus lhe respondeu, não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Isso aqui é surtante, Surtante.
Por isso, o reino de Deus pode comparar-se a um certo rei que quis fazer contas com seus servos. E começando a fazer contas, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos. Se a gente for fazer uma correlação com o nosso dinheiro de hoje, né, e talento, na verdade, é peso, né, e se a gente falar de peso, seja em prata ou seja em ouro, se eu fizer uma conta disso em prata, é em torno de 120 milhões de reais. Se eu fizer uma conta em ouro, é em torno de 8 bilhões de reais. Era a dívida do rapaz aqui com o senhor dele. E aí ele continua. Ele chamou o cara para fazer o acerto. É uma parábola, beleza? E não tendo ele com que pagar o seu senhor, mandou que ele e sua mulher e seus filhos fossem vendidos, com tudo quanto tinha, para que a dívida lhe fosse paga. Então, aquele servo, prostrando-se, o reverenciava, dizendo: Senhor, seja generoso para comigo e te pagarei tudo o que devo. Então o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou-o e perdoou-lhe a dívida. Então, saindo aquele servo, encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 dinheiros. Beleza? Então 100 dinheiros é tipo 100 lascas, né? 100 reais. Pode ser 100 dólares também, para a gente melhorar aqui um pouquinho, né? E lançando mão dele, sufocava-o dizendo: paga-me o que me deves. Então o seu companheiro, prostrando-se aos seus pés, rogava-lhe dizendo: seja generoso para comigo e tudo te pagarei. Ele, porém, não quis, antes foi encerrá-lo na prisão até que pagasse a dívida. Vendo, pois, os seus conservos o que acontecia, contristaram-se muito e foram declarar ao seu senhor tudo o que se passara. Então o seu senhor, chamando-o à sua presença, disse-lhe: servo malvado, perdoei-lhe toda aquela dívida, porque você me suplicou. Não devias tu, igualmente, ter compaixão do teu companheiro, como eu tive misericórdia de ti? E indignado, o Senhor o entregou aos atormentadores, até que pagasse tudo o que lhe devia. Assim vos fará também o meu Pai Celestial, se do coração não perdoardes a cada um, o seu irmão, as suas ofensas. Esse texto ele é de um grau de profundidade, de confrontar a nossa vida, porque ele visita lugares, né, naquilo que é a nossa atitude, que muitas vezes a gente, sem perceber, a gente toma com as pessoas que estão mais próximas de nós. O primeiro ponto que eu gostaria de ressaltar nesse texto é a gente retomar a introdução, que é a questão da base. O perdão como a base e aquilo que fundamenta o universo. Nós não vamos abrir lá, mas em Apocalipse, no capítulo 13, diz que o Cordeiro, né, fala sobre o livro da vida, e que o Cordeiro de Deus, ele foi sacrificado antes da fundação do mundo. Deus sabia que o homem pecaria. Aquilo que era o projeto de criação do mundo e criação da humanidade, Deus sabia, antes de materializar isso no tempo, no espaço, né, e com as suas mãos construir o homem, ele sabia que o pecado aconteceria. Mas mesmo assim ele nos criou. Mas para que ele pudesse nos criar e nós não fôssemos destruídos já naquele primeiro momento, foi necessário então que antes, Deus já sabendo de que nós cairíamos, que houvesse a disposição nele em nos resgatar, em nos redimir. Então aquele projeto que ele sabia que ia acontecer um problema, ele antes de tudo já trouxe a salvação. Então antes do homem, antes da construção, antes da fundação do mundo, houve o sacrifício do Cordeiro. Então Cristo não morreu no ano que nós conhecemos como o ano zero da nossa história. Aquilo foi a introdução do sacrifício de Cristo que foi feito antes da criação do mundo na nossa história. Mas na história, do ponto de vista de Deus, Cristo já havia sido sacrificado para que nós pudéssemos ter sido criados por Ele. E por que isso é poderoso?
E por que nós precisamos aprender a respeito dessa atitude de Deus? Porque essa atitude nos mostra como qualquer relação, qualquer disposição de um ou mais irmãos de andarem juntos, devem ter de um para com o outro. O que a gente pode, meu querido, desmistificar em qualquer relação? É que nós vamos ter problemas. Assim como no projeto de Deus, da humanidade, Ele sabia que nós pecaríamos, nós sabemos que em qualquer relação, familiar, conjugal, filhos com pais, amigo, vizinho, colaborador, chefe, funcionário, nós sabemos que em toda relação acontecerão dificuldades e problemas. Beleza? Alguém discorda disso aqui? Somos unânimes? Então, sabendo disso, o que Deus fez antes da criação de tudo? Para que a relação, para que o projeto, para que isso fosse viável, Ele estabeleceu o perdão como algo anterior à relação e à construção de um projeto. Então, o perdão vem antes de tudo e ele fundamenta a disposição e a relação. Então, meu querido cônjuge, marido, esposa, pais, filhos, funcionários, patrões, sejam quais forem aqui os nossos círculos de relacionamento, aquilo que deve fundamentar as nossas relações e a nossa disposição antes do problema acontecer, antes da dificuldade chegar à minha porta, é o perdão. O perdão é a base e o fundamento de tudo. Antes de Deus ver o homem pecar, Ele disse: está perdoado. Amém, meu irmão? Antes da sua esposa fazer aquela besteira, antes do seu marido soltar aquela palavra idiota para você, sabe o que nós já fizemos antes de tudo isso acontecer? Antes daquele menino impossível capotar seu carro, fazer uma barbárie de novo, tirar nota vermelha na escola, sabe o que nós deveríamos fundamentar as nossas relações antes de confrontarmos ou termos o embate da dificuldade do problema? Está perdoado. Esse é o fundamento. Essa é a base na qual Deus relaciona com a humanidade e com o mundo. Porque se não fosse assim, Ele, como Todo-Poderoso, uma vez que Ele tem todo o poder, Ele poderia simplesmente apertar o botão de reset e tudo começar de novo. Quantos de nós não gostaríamos de ter o botão de reset no nosso relacionamento? Você vai lá, aperta, zera tudo. Mas não é assim. Deus não passa a régua em tudo. Deus não destrói tudo e zera tudo e começa tudo de novo. Ele nos perdoa. Ele nos recebe. Ele nos coloca para dentro. E agora entende que este é o ambiente no qual nós podemos ser tratados e curados. Sabe por que Deus nos perdoou? Porque não existe vida fora do Senhor. Só há um lugar, só há um ambiente, só há uma mesa que nós podemos nos assentar, de onde nós podemos dali ver, contemplar e termos a vida colocada em nós. É na mesa do Senhor. É junto de Deus. Então, se Deus não nos perdoasse, não havia outro lugar que não fosse a morte para cada um de nós. E esse princípio se aplica nas nossas relações. Então, pode pôr o primeiro slide aí, Pedro. O perdão, ele é a base da nossa relação. Não importa o que vem pela frente, o nosso compromisso, a nossa palavra empenhada e a nossa disposição não mudam. Amém, maridos? Amém, maridos? Amém, esposas? Amém, pais? Amém, filhos? Vai estar diminuindo. Amém, filhos? Amém, vizinhos? Porque o vizinho às vezes é brabo, né? Amém, genros? Que a sogra é brabo, né? Amém, genros? Amém, noras? Aleluia, né? Não mudam.
Sabe qual que é uma das características de Deus? É que Ele não muda. Eu faço a coisa certa, Ele não muda. Eu faço a coisa errada, Ele não muda. Não é verdade? Mas a gente muda. Já viu quando às vezes a esposa, o marido, o cônjuge, faz alguma coisa errada, ou então assim, você precisa chamar a atenção dele. Quando a gente está tudo bem, é amorzinho, meu benzinho, gatinho, gatinha. Aí ele fez me enfiou o pé pelas mãos lá, o gatinho, muda tudo. É cachorro, é seu porco, seu cavalo. É assim, ué. A gente vai mudando os adjetivos. Isso é um sinal, meu irmão, minha irmã, que o perdão não é a base. Porque se há alguma chance para esse cavalo ser resgatado e de volta ao seu lugar de gatinho, é o perdão, onde ele encontra o lugar de segurança para trazer à memória a sua palavra de compromisso. Aonde ele vai trazer de volta a lucidez, aquilo que vai dar para ele de novo a esperança. Amém? Então o perdão é a base da nossa relação, ele não é uma opção. Hoje eu estou bem, eu vou perdoar. Hoje eu escutei uns louvores de manhã, hoje eu estou santo pra caramba, eu fiz uns jejum, fui no monte, hoje eu vou perdoar. E amanhã? Amanhã basta cada dia o seu próprio mal, ele até é evangélico e cita a Bíblia, né? Para poder justificar a mediocridade da incapacidade de perdoar. A base, meu irmão, do relacionamento de um homem, de uma mulher maduros em Deus, é o perdão. Não importa o que vem pela frente, está perdoado. Fala isso para a pessoa que está do seu lado, isso vai ser maravilhoso. Não importa o que vem pela frente, você está perdoado. Aleluia, irmão. Perdoar é abrir mão do seu direito para resgatar o outro na relação. Perdoar é um testemunho de que eu não mudo, independente do que o outro faça. Faz coisa boa, sou o mesmo. Faz coisa ruim, sou o mesmo. Esse testemunho, ele gera o quê, meu irmão? Segurança. Mesmo diante das instabilidades. Mas eu estou seguro de que daquele lugar eu não serei sugado, eu não serei drenado, não vai acontecer uma implosão e eu vou perder a minha sustentação. Eu posso até cair, mas é sobre essa base. Desse chão, dessa base eu não passo. Então eu tenho o quê? Segurança. Amém, meu irmão? E aí eu queria te fazer uma pergunta. Com quem o seu cônjuge está seguro para errar? Com a mãe dela? Com a mãe dele? Com o vizinho? Com os inimigos? Porque às vezes quando a pessoa erra conosco, sabe o que a gente fala? Comigo você não podia ter errado, mas logo comigo. Mas como assim eu, que sou tão bom, tão boa? Como que você faz isso comigo? Vou te falar, irmão, se ela não fizer com você, ela vai fazer com quem? Com os inimigos dela? Com aqueles que não a amam? Com aqueles que não o amam? É com eles que eles vão errar? Hã? Com quem que nós erramos? Com o nosso Pai. Com aquele que nos criou, que nos amou. Então sabe qual é o lugar mais seguro para minha linda e querida e maravilhosa esposa errar? Comigo. Sabe por quê? Porque ela vai estar segura de que quando ela cair, eu vou ajudar ela a se levantar. Irmãos, isso não tem nada a ver com a gente tratar a queda. Amém? Nós vamos tratar as questões que levaram à queda, para que a gente não volte a cair. Amém? Mas primeiro eu perdoo, para resgatar a pessoa, colocá-la em condições de tratamento, de cura. Porque é impossível alguém que está ferido, caído, receber qualquer tipo de tratamento, que não seja aquele que o coloca de volta, de pé, para que ele então depois seja curado. Então o lugar mais seguro para o seu cônjuge errar é aonde? Levanta a mãozinha assim, por favor. Dá um sinalzinho assim, deixa ele ver. Aleluia! Próximo ponto. Esse daqui é muito legal.
Perdoar, e aí a gente colocou um semáforo ali, né? Perdoar é não lembrar. Em Hebreus, no capítulo 17, né, a gente pode entender isso, porque a gente acha que às vezes perdoar é esquecer, mas eu quero te dizer que perdoar é não lembrar, porque se Deus que nos perdoou esquecesse, eu fico imaginando como seria fazer, né, ser devoto de um Deus que é esquecido, porque ele teria que ter amnésia, teria que sofrer uma amnésia para ele esquecer o que aconteceu. Aí ele um dia, sei lá, dá um AVC lá, um AVC espiritual, não sei se isso existe, mas ele podia sofrer uma amnésia e esquecer da gente. Amém? Então Deus é onisciente, Ele sabe de tudo, de todos, em todos os tempos, sem se esquecer de nada. Ora, então se Ele me perdoa, como é que Ele faz? Então Deus age a favor de nós, não se lembrando daquilo que foram as nossas faltas. Então, sempre que aquela visitação dos nossos erros, aquelas acusações aparecem, o perdão de Cristo, que foi antes da fundação do mundo, faz com que Deus não se lembre das minhas faltas e das suas faltas, porque o perdão veio antes da acusação. Amém, meu irmão? Então eu queria que você agora exercitasse isso na sua relação, porque às vezes a nossa grande dor é que nós gostaríamos de esquecer o mal que o outro nos fez. Deixa eu te contar um negócio, você não vai dar conta, esquece, tira esse peso. Se até hoje você falou assim, não, o dia que eu esquecer, eu vou voltar a ser feliz, então assim, nunca, acabou, beleza? Acabou. Nossa, vou sair daqui hoje frustrada, calma, tem solução. Basta com que o perdão te ajude o quê? A não lembrar. Vai ser sempre o quê? Um exercício. Ou você acha que para Deus lá é fácil? Ele sempre tem que exercitar que o perdão veio antes. E aí ele nos olha sobre qual perspectiva? Do erro? Da acusação? Não. Ele olha na perspectiva do perdão. Então ele não se lembra. Então, queridos amigos e amigas, quando nós estivermos lá naquele DR brabo, sabe, aquela chapa quente, aquele momento do clima assim que as temperaturas foram subindo, e são as temperaturas da discórdia, sabe quando a gente está naquele momento? Então o que a gente tem que fazer, a gente já aprendeu outras expressões, né, pensar com o pulmão, é não se lembrar dos erros dos outros, porque em vários momentos a briga ela se torna pior, não é pelo problema do momento, é pelos problemas que nós resgatamos do passado. E aí eu vomito aquilo tudo no momento daquela gota d'água, que teria uma proporção muito menor do que o tsunami que está acontecendo. Mas sabe por que o tsunami vem? É porque eu fico me lembrando dos erros que o outro cometeu. E trago para a mesa todo o passado de problemas e equívocos que um dia ele cometeu contra mim. Ao invés de olhar ele, ela, os filhos, o vizinho, a sogra, a nora, pela perspectiva do quê? Do perdão. E aí eu jamais vou me lembrar. E as gotas d'água continuam com o tamanho de gotas de água em um copo. Amém? Porque eu sempre olho para esse copo na perspectiva do perdão. Então ele está sempre vazio. Ele jamais vai transbordar. Amém, querido? O verdadeiro arrependimento não nos isenta da responsabilidade. Ele nos dá a consciência da nossa fragilidade e incapacidade e mantém firme a disposição para enfrentar a responsabilidade das nossas ações. Aonde está isso? O servo fala o seguinte: tenha paciência comigo. Tenha paciência comigo e eu te pagarei. Então, meu irmão, tenha paciência. Amém? Tenha paciência com seu cônjuge. Tenha paciência com o seu funcionário. Tenha paciência com seus filhos. Olhe ele sobre o prisma do perdão e tenha paciência com ele. Acalma. Aumenta o tamanho do estupim. Amém? Amém? Pensei que já estava discordância já. Próximo tópico, né? Perdoar é libertar. Rapaz, esse pedaço aqui, ele é o caos. Ali é um cadeado, não sei se ficou bem representado, e um coração que às vezes está aprisionado lá dentro. Mas o verdadeiro perdão, ele liberta.
O perdão, ele cria as condições para que a pessoa possa ser regenerada. O servo encerrou o seu conservo na prisão. Não foi isso que aconteceu? O Senhor liberou o servo da dívida. O servo encerrou o seu conservo na prisão. Ele tirou dele todas as condições para que ele pudesse pagar aquela dívida. Isso quer dizer o quê? Que a vingança não é a expressão da nossa misericórdia e perdão. Mas quantas vezes nós fazemos isso? Quantas vezes nós, além de ver a pessoa caindo no seu erro, nós ainda tiramos dela todas as condições para que ela seja regenerada. A gente encerra pela nossa dor, pelo nosso senso de direito, pela ferida que se abriu em nós queremos, ao invés de perdoar, é nos vingar. Nós queremos dar para ele um troco ainda pior do que aquilo que ele fez com a gente. E pelas nossas feridas, ao invés da base ser o perdão, as feridas é a base das nossas atitudes. E por isso está tão amargo, por isso o relacionamento está tão difícil. Por quê, meu querido? Porque eu quero me vingar do outro. Tem gente que hoje está junto para vingar do outro. Você pode achar esquisito, mas a gente trabalha com aconselhamento e vê isso assim, e isso não é difícil não. Isso às vezes é velado, mas eu estou junto com o outro só para mostrar para ele que eu não sou tão ruim quanto ele disse que eu era. E eu quero provar para ele. O dia que eu provar, eu mato ele de algum jeito. Não fisicamente, eu separo, mando ele para onde, para outro lugar. Amém, irmãos? Não existe relacionamento, e aqui que é a cura. Não existe relacionamento sem dano, sem prejuízo, sem alguém arrancar uma lasquinha de mim ou de você. Não existe relacionamento sem perdas, não existe relacionamento sem cicatrizes, não existe relacionamento sem desencontros, não existe relacionamento sem frustrações. Vamos parar com essa utopia, meu irmão, porque nós já estamos salvos e redimidos de todas elas. O perdão é a nossa base e a nossa perspectiva, o que inspira, o que fundamenta cada um de nós, não é não ser frustrado, não é não sofrer o dano, não é não sofrer o prejuízo, não é não ter uma cicatriz, o que inspira todos nós é que mesmo diante de tudo isso, podemos perdoar e amar o nosso irmão. Podemos perdoar e amar o nosso irmão. Isso é sobrenatural, isso está acima da nossa natureza humana, que é natural. O perdão de Deus e amar o meu irmão, mesmo em situações tão difíceis. Amém, queridos? Então, se você esperava um marido perfeito, se você esperava uma mulher perfeita, se você esperava filhos perfeitos, não existem. Não existem. O que existe é um homem e uma mulher dispostos a perdoar primeiro. Você quer ter um marido perfeito? Você quer ter uma esposa perfeita? Perdoe ele primeiro de tudo. E sempre que você olhar para ele ou para ela, você vai enxergar um homem e uma mulher perfeitos. Mas não é porque ele é porque os seus olhos conseguem enxergar. Amém, meu querido? Amém, meu querido? Aquele senhor ficou no prejuízo. Ele ficou no prejuízo. Ele perdoou a dívida do seu servo e ficou no prejuízo. E grande, meu irmão. E grande. Ele sofreu o dano. Ele sofreu a frustração. Mas o perdão de Deus redimiu o seu servo. Às vezes você está precisando de perdoar. Às vezes você precisa entender que relacionamento dói. Relacionamento causa cicatrizes. Paulo diz que um dos maiores orgulhos dele era que ele carregava em si mesmo as marcas de servir a Cristo. Sabe quais são as histórias que você conta? As histórias dos seus rompantes, a história das suas explosões, as histórias das suas imposições, ou as marcas dos perdões, as marcas das paciências, as marcas do dano que você sofreu em favor de alguém. Porque essa é a história do Cordeiro.
Quando ele fala do sacrifício de Cristo na fundação do mundo, ele fala do livro da vida do Cordeiro, porque essa é a história dele. A história de um Cordeiro que nasceu para perdoar. E com isso agora ele escreveu toda a sua história. Sabe, queridos, às vezes a gente não entende porque que a nossa vida está estagnada ou atormentada. Sabe por quê? Porque nós nos tornamos em algum momento os guardiões da falta de perdão. Nós nos tornamos os guardiões da amargura e do ressentimento. E aquilo se alojou dentro de nós. E a Bíblia diz que aquele homem que não perdoou, ele foi entregue, sabe a quem? Aos atormentadores. Sabe por que às vezes nós estamos tão atormentados, tão assombrados, tão enciumados, tão preocupados e tão estagnados? É porque encerrou-se em nós a amargura, o ressentimento, a falta de perdão. Então eu sou atormentado, eu sou assombrado sempre por aquela história do passado. Então em qualquer leitura que eu faço da vida ou da realidade, eu sempre remonto ela a partir de uma experiência ruim que eu tive. E aí eu quero tomar todos os cuidados para que aquilo de ruim não aconteça de novo. Mas isso me prende, sabe aonde, querido? No meu tamanho do passado. Isso sempre me leva a viver no presente as condicionantes que não me fazem remontar o passado. É como se eu andasse para frente sempre de costa. Eu nunca olho para aquilo que me aguarda. Eu sempre tenho medo daquilo que poderia me surpreender. Estamos entendendo? E às vezes no relacionamento está assim. Ao invés de eu olhar para o futuro e descobrir quais são os novos horizontes, eu sempre olho para o passado, atormentado por uma cicatriz que está aberta ainda e que poderia voltar a acontecer no presente. Então esse tormento é quando nós nos tornamos esses containers da raiz de amargura. Sabe o que é uma raiz de amargura? É um ponto de trevas. Sabe aonde o diabo atua, meu querido? Nas trevas. Então, aonde esse homem foi colocado, não foi colocado para alguém o maltratar, não. Ele foi submetido à sua própria incapacidade de perdoar e atormentado por aquilo que eram os seus assombros, que ele guardou dentro de si mesmo. Às vezes você está assombrado pela falta de perdão. Às vezes seu relacionamento não prospera, porque até hoje você remonta o passado dele. Se queremos lavar a alma, precisamos primeiro mudar a nossa atitude. Perdão é o que eu sou. Antes de tudo, de qualquer coisa começar a acontecer, no que depender de mim, está perdoado. Amém? No que depender de mim, está perdoado. A patroa deu uma rezona no carro, quebrou o farol, amassou a porta, raspou a lateral inteira, quebrou o retrovisor, sentou para conversar. Como é que você abre a conversa? Está perdoado. Podemos continuar. Amém, meu irmão? Amém? Irmãs, por favor, você não precisa exercitar isso já amanhã. Amém? A Bíblia diz, não tentarás o Senhor teu Deus. Então, tenham cuidado. Mas se acontecer, tem certeza que os maridos aí já sabem como começar a conversar com você. Está perdoado. E por último, queridos, o que Cristo faz de cada um de nós, uma vez que Ele é inserido, esse perdão que aconteceu antes da fundação do mundo, é inserido na história da humanidade, é que Ele nos torna um perdoador e não um cobrador. Na cruz do Calvário, no dia da história da humanidade ser de fato transformada, sabe qual é a palavra de Cristo? Lucas 23, 34, que encerra a primeira parte do ministério de Cristo. Sabe qual é, meu irmão? Diante de toda aquela atrocidade acontecendo, sabe o que Cristo tem a dizer para o seu Pai? Perdoa-os, porque não sabem o que fazem. Irmão, isso é poderoso demais. Perdoa-os, porque eles não sabem o que estão fazendo. Só o nosso Deus, só o nosso Pai, para ter uma atitude tão linda. E depois que ele testemunha isso para a igreja,
Ele diz em João, no capítulo 20, verso 23, agora a comissão, o comissionamento, a passagem de bastão, aqueles a quem vocês perdoarem serão perdoados. Meu irmão, todas as vezes que a gente recebe de fato perdão em nossas vidas, nós nos tornamos perdoadores. Porque isso se instala em nós. A nossa natureza, a nossa identidade muda por completo. E eu deixo aquela natureza animal, terrena, humana, para agora ter uma natureza de Deus, de Cristo, de Filho do Pai. E então agora, sendo Filho do Pai, assim como Cristo, o Filho, o primeiro, morreu antes de todos os outros filhos serem criados, agora essa natureza em mim me faz o quê, querido? Um perdoador. Um perdoador apaixonado pelo meu irmão. Eu não estou mais apaixonado por mim mesmo. Eu não estou mais apaixonado pelas minhas vontades, pelos meus projetos, pelos meus desejos. Eu estou apaixonado pelo outro. E eu quero dar a minha vida por ele. Eu quero amá-lo. Eu quero entregar o meu coração. Eu quero sofrer o dano, não importa. Porque ainda que eu morra, viverá. Porque se a morte me encerrar numa sepultura, mesmo que seja por 3 dias, ao final de 3 dias, eu ressuscitarei. Porque aquele que tem a capacidade de perdoar, vence a morte pela vida. Amém, meu irmão? Seu relacionamento está morrendo, seus filhos estão morrendo, seus pais estão morrendo pela falta de perdão, você pode morrer hoje por eles. Morrer hoje por eles significa o quê, meu irmão? Abrir mão do seu orgulho, da sua vaidade, daquelas coisas que você guarda do passado, dos erros cometidos. Você pode matar tudo isso para que a vida, pelo perdão, se reinstale e regenere o seu relacionamento, a sua vida, o seu casamento, os seus filhos, o seu vizinho, a sua sogra, a sua nora. Hoje, nós, como perdoadores, feitos filhos de Deus, podemos, assim como Cristo, morrer para nós mesmos, para dar a vida pelo nosso irmão. Amém, meu irmão? Nós podemos morrer hoje para dar a vida pelo nosso irmão. Aleluia. E para a gente encerrar, sabe, meus queridos, às vezes a gente confunde perdoar com não fazer para o outro aquilo que ele merecia. Eu vou melhorar. A gente acha que perdoar é ir lá e não atormentar o outro. É ir lá e não desgraçar a vida dele. Já estou fazendo demais se eu não desgraçar a vida dele. Então, eu perdoei. Mas eu vou te ensinar o que é perdão de fato. Perdão é, além de não dar para o outro o que ele merece, é dar para ele aquilo que ele não merece. Ah, isso é graça. Isso é graça. É dar para ele um tratamento que vai além das condições humanas, naturais, e que às vezes até a lei diz que é a forma como eu deveria agir. Perdoar não é dar para o outro aquilo que ele merece, é dar para ele aquilo que ele não merece. Amém, querido? Porque nós não merecíamos nada disso. Nada disso nós merecíamos. Essa graça, essa misericórdia, se Deus só não nos desse aquilo que a gente merecia, a gente estava aí hoje certamente errantes ainda pelo mundo. Mas como Ele nos deu aquilo que a gente não merecia, hoje fomos feitos filhos dEle. Amém? Amém, meu irmão? Que Deus possa nos abençoar. Que nós tenhamos o perdão como base da nossa vida. Que nós possamos não nos lembrar. É um esforço, é todo dia, é não se lembrar. Que nós possamos libertar, estar disposto a sofrer o dano. E por final, sermos os agentes de perdão a todo aquele que se chegar diante de nós. Vamos ficar de pé e vamos orar. Esperamos que essa palavra tenha falado ao seu coração. Conheça mais a Igreja Sal da Terra, Zona Sul de Uberlândia. Acompanhe-nos pelo Facebook, Sal da Terra, Zona Sul, e faça-nos uma visita. Avenida Nicomedes Alves dos Santos, número 3600, Gávea Business. Sal da Terra, Zona Sul, Uberlândia.